Olá, boa noite. Tô especialmente feliz hoje com essa live, ainda em comemoração ao Novembro Roxo, né? E com uma convidada mais do que especial, que é a Carolina Silvério, uma amiga muito querida, muito especial. Olha só, Roberta! Que delícia! Quanta gente boa já entrando, que legal! Ter amigos é a melhor coisa, né? Então, esses amigos aí iluminando a live é bom demais. Fico feliz que as pessoas estejam entrando para poder participar junto. Isso é muito legal. Vamos aguardar a Carol entrar para a gente poder conversar sobre disfagia infantil, disfagia pediátrica, que é uma coisa tão importante que precisa muito de um olhar sensível, de um olhar muito apurado, cuidadoso para o diagnóstico, estar muito atenta realmente para os sintomas, porque isso a gente sabe que pode realmente interferir na vida não só da criança, mas da vida de uma família. Cris, Ana, Sandra, Cláudia, quanta gente linda entrando, que maravilha, fico muito feliz. E agora entrou a Carol, então eu vou chamá-la para ela participar com a gente. Queria aqui a Carol. Quem souber, acha que essa live pode ser importante, possa interessar, manda o aviãozinho que tá aí para as pessoas poderem entrar junto. Oi, Carol! Olá, boa noite, Rose. Tudo bom, querida? Tudo! Seja muito bem-vinda! Eu que super agradeço o seu convite, o seu espaço. É uma felicidade imensa, uma honra estar aqui dividindo essa tela com você. Ainda mais em um mês tão importante, um mês tão relevante. Sim, isso é totalmente recíproco, Carol. Eu tenho maior admiração por você, né? Carol é uma super referência, gente, na disfagia pediátrica, né? Uma pessoa que tem estudos muito consolidados, tudo muito claro, muito forte, né? Uma figura ilustre mesmo na fonoaudiologia para a gente. Obrigada, Rose. Abre portas, eu acho que para a fonoaudiologia, no sentido de guiar as nossas pesquisas, os nossos estudos, as condutas, né? Então, eu que agradeço. Imagina, obrigada e fico muito feliz em escutar isso vindo de você. Você sabe que a admiração é total pelo seu trabalho, a seriedade técnica, científica, humana que você conduz tudo. Então, ouvir você falar assim só deixa o meu coração mais feliz. Obrigada mesmo, viu? Que bom, que bom. Tenho certeza que nossa conversa vai ser ótima. E já Sim, tem um sim, estou monte, animada. sim, já tem um monte de gente querida entrando aí Sim. para conversar com a gente. Bom demais, né? Sem dúvida. Nós temos muitos amigos em comum, né, que a Folha nos trouxe, então tá cheio de pessoa querida. Que bom. Eu vou te apresentar, tá, Carol? Eu acho que Obrigada, assim, querida. quando eu pedi para ela, gente, enviar como ela gostaria de ser apresentada, eu falei, meu Deus, ela mandou 2 linhas. E na realidade eu sei que se eu fosse apresentá-la, eu precisaria, assim, acho que umas 2 folhas, sabe, as 4 páginas que ela Imagina, Rose. mas eu vou falar. Então, a Carol, ela é doutora em ciências pela Unifesp, especialista em disfagia, tem formação no conceito Bobat e Bobat Baby, né? Que é tão especial. E ela é coordenadora da atual gestão do Departamento de Disfagia da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Que nessa pandemia, né, Carol, tá fazendo um trabalho maravilhoso. Ai, obrigada. Eu sou super suspeita, mas é uma
é um lugar que eu tenho muito orgulho de estar e que eu amo por demais estar ali. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da Sociedade Brasileira de Fono, a qual eu já fazia parte da gestão anterior e a qual eu faço parte como sócia há sei lá quantos anos. Uhum. E eu tenho muito orgulho de estar ali junto com o departamento de disfagia, que são amigas tão queridas e que nesse momento de pandemia a gestão iniciou junto com a pandemia. Vieram tantos desafios, mas eu acho que isso trouxe força, isso trouxe energia, e a gente tem parceria com uma série de instituições e associações parceiras que vieram aí agregar, então a gente está bem contente com tudo que tem sido desenvolvido. Isso é muito legal, né? Porque eu tenho comentado muito com a Ana, porque no momento de pandemia, assim, todo mundo meio que paralisou, né, de início. Uhum. Mas vocês deram uma reviravolta e esse congresso foi espetacular e atingiu mais de 3.000 pessoas. Então, Sim, eu sim. falo, literalmente, vocês fizeram do limão à limonada. Sem dúvida, a gente tem uma diretoria muito parceira, muito proativa, assim como todos os departamentos. E o Congresso Fono 2020, assim, ele veio com uma inovação, um desafio enorme e o feedback, né? Ele foi extremamente positivo e quem estava lá, quem teve a oportunidade de estar junto com a gente, viu o quanto que trouxe de tecnologia com qualidade, de informações e que vem aí o Fono 2021, que a gente possa dar essa continuidade, continuar com essa troca tão positiva. Que legal, que bom. Já tem um projeto para o próximo. Já tem, a gente já está costurando, aguardem, aguardem. Que maravilha. Sim. Bom, Carol, eu queria te pedir para a gente começar. Como eu comentei com você, eu acho que tem muita gente aqui da nossa área que é fono, mas eu sei que o meu Instagram é muito frequentado por mães. Uhum. Então, eu gostaria, assim, da gente começar bem do básico. Eu coloquei uma enquete perguntando se você sabe o que é disfagia. E eu me surpreendi bastante, porque a última vez que eu olhei estava 44% de pessoas que não sabiam, né? Então Então, vamos falar disso, né? exatamente, porque eu acho que eu recebo muitas crianças sem diagnóstico, né? Ok. Então, eu acho que a gente, óbvio que tem níveis de disfagia, né? Mas eu Sim. acho que ainda é um diagnóstico que não é tão simples e tão comum. Então, Exato. você poderia começar falando pra gente o que é Claro. disfagia? Claro, claro, com o maior prazer e fico muito feliz que a gente tem aí mães, famílias escutando sobre isso, né? Uhum, Disfagia é dificuldade de deglutição, é uma dificuldade de engolir, mas o uhum, mais importante, até para diferenciar a disfagia de outras alterações oromiofuncionais, de outras alterações em termos de oferta de alimento, a disfagia ela traz comprometimento clínico. Então, a disfagia é uma disfunção que se nós não tomarmos providências, fizermos ajustes, estímulos, essa criança pode ter um prejuízo clínico em duas grandes áreas. A parte pulmonar, que é decorrente de uma possível aspiração, que é quando o alimento, o leite, né, para o público que a gente está falando aqui, o leite ele acaba sendo conduzido para a via aérea, então ele acaba sendo conduzido lá para os pulmões. Isso tem uma série de repercussão negativa uhum, ou, né, eu posso ter uma coisa ou outra, ou as duas juntas, quando essa dificuldade traz perda de peso ou dificuldade no ganho de peso. uhum, E aí é onde exige também o olhar carinhoso de uma equipe, cuidando disso e direcionando essa disfagia. Então, disfagia é isso, ó, de dificuldade em amamentar, em ingerir o leite, mas que vai me trazer um prejuízo se eu não fizer algo ali com relação a isso. uhum. Eu tenho aqui um contato muito próximo com os pneumopediatras,
né? E às vezes tem crianças que já tiveram aí um percurso por vários médicos, porque elas fazem aquelas microaspirações, né, Carol? E, deu uma travada aí? Carol? Acho que travou. Hoje está chovendo e daí nem sempre a internet fica legal, né, gente? Você me escuta? Acho Voltou? que fui eu. Desculpa, eu fui pôr o fone que começou o ruído, fui eu que fiz isso. Desculpem, gente, não sabia que ia travar. Imagina, tranquilo. Mas eu estava falando que às vezes essas crianças já passaram por vários médicos, porque o que eu observo é muitas vezes quando fala a palavra disfagia, as pessoas esperam um quadro muito grave, né? Então, Sim, assim, muitas vezes a gente pode ter um quadro quase que mascarado. Então, são microaspirações que, para quem sabe reconhecer, é simples. Então, eu tenho aí exato. esse contato com alguns pneumopediatras maravilhosos que sabem reconhecer, encaminham rápido. Mas muitas vezes são crianças que já passaram por vários médicos sem diagnóstico. Exato. E algo que eu acho que vale a pena a gente salientar, Rose, é que a gente associa muito a disfagia com neuropatias, com condições sindrômicas, mas a gente já tem muitos estudos mostrando que eu posso ter a disfagia em crianças com desenvolvimento típico, em crianças que têm aí uma condição neurológica normal, que têm aí toda uma condição estrutural dentro que eu espero e que tem o alimento, o leite, indo para essa via aérea, sendo aspirado. Não se sabe explicar muito bem o porquê. Se fala muito de maturidade, né? Mas que eu não tenho patologia envolvida. Então, saber reconhecer a disfagia dentro, a manifestação da disfagia dentro desse contexto se torna mais difícil ainda, né? Porque eu não estou esperando que ela aconteça. Uhum, exatamente. Isso que você está falando, para mim, faz muito sentido, porque nessa clínica que eu faço acompanhamento dos bebês, ou de crianças também, né? E é sempre, eu não trabalho em hospital, então é sempre no pós-alta. Então, já que a gente está aí no mês do prematuro, muitas vezes chega a criança que você, como você comentou, com uma dificuldade extrema de ganho de peso, né? Uhum, E às vezes as causas são muito complexas, né, Carol? Porque, por sim. exemplo, às vezes tem uma laringomalácia, tem um tempo de intubação prolongado do tempo que ficou lá na UTI, né? Às vezes tem uma esofagite eosinofílica junto, Sim, e tudo junto às vezes, né? tudo junto às vezes. Agora mesmo eu tô com uma criança que bem assim, com um quadro bem importante, que tem tudo isso junto. E Uhum. daí, como você comentou, a necessidade dessa equipe, né? Exato. E saber reconhecer, assim, né? Já puxando um pouquinho, quando que a gente suspeita, né, Rose, que a gente tem uma disfagia? Principalmente quando eu tenho alteração clínica acontecendo, né? Então, quando eu tenho isso que você comentou, a dificuldade do ganho de peso, e em criança, assim, independente da faixa etária, a gente tem que ter sempre em mente que criança tem que ganhar peso, né? A manutenção do peso em pediatria, ela é preocupante, mesmo em crianças maiores. E a presença de uma secretividade pulmonar. Então, eu sempre falo aquela criança que está sempre com aquele ruído, aquela ronqueira. Claro, isso pode ser um monte de coisa. Isso pode ser um Uhum. refluxo, isso pode ser uma alergia alimentar. Então, assim, não quer dizer que, né? Ah, estou aqui com meu filho e ele tem esse ruído. Não quer dizer que ele tenha disfagia, né? Não é uma coisa igual a outra. Mas é um dos achados e que vai fazer a gente talvez precisar avaliar, olhar com mais carinho como que está a deglutição dessa criança. Exatamente. Vamos falar um pouquinho desses sinais, Carol?
Vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo é a gente tem que escutar esse cuidador, essa mãe, a queixa dela, né? Então, a primeira coisa, a queixa relacionada à alimentação, seja em oferta de seio materno, ou seja alguma outra forma de oferta desse leite, normalmente essa queixa ela está presente, né? Não é uma coisa que passa desapercebido. Talvez não venha aí uma queixa de disfagia ou uma queixa de, ele fica com ruído respiratório, mas vem uma queixa de que essa criança tem dificuldade de respirar. Então, eu prestaria muita atenção em mudanças na respiração enquanto eu estou oferecendo leite. Então, acho que é a primeira coisa. Se aumenta o ruído respiratório, então eu estou ali oferecendo o leite, amamentando o meu filho, e eu tenho ali um ruído respiratório que não estava antes e começou. Ou então até estava, mas aumentou durante a oferta. Fora isso, os engasgos, a tosse, a minha criança ficar com o lábio roxo, um pouquinho roxeado. Então, tudo que me mostra cansaço respiratório, que a gente chama de dispneia. Pensando, isso tudo pensando se a minha criança tiver aí o quadro aspirativo. Mas eu vou dar destaque para a questão nutricional, né? Porque a questão pulmonar, ela chama muita atenção, porque se a minha criança engasga, aquilo me traz um desespero e eu vou falar isso para alguém da equipe. Se eu tenho esse lábio roxeado, eu vou comentar isso com alguém. A maior dificuldade é o diagnóstico da disfagia, quando essa disfagia só pega a questão nutricional. E aí, quais são esses sinais? Não é só a falta de perda de peso, de ganho de peso, desculpa. Mas é a criança que leva muito tempo para conseguir mamar, que tem muito escape desse leite, aquilo chama a atenção. O leite escapa, a gente sabe, mas chama a atenção. A minha criança acaba dormindo muito enquanto eu estou ali oferecendo, mas isso chama a atenção. Não é aquele soninho da criança durante a oferta que eu mexo nela, ela acorda e ela volta, né? Então, tudo que me mostra que ela cansa muito enquanto ela come, aí ela tem que fazer mais paradas, e que também me mostra que está caindo muito, ela está tendo dificuldade em ingerir aquele volume. Então, eu pensaria nisso, nesses dois braços aí, para a gente ter mais atenção. Isso é fantástico, né? Porque uma coisa que eu gostaria de colocar também é quando tem o retorno do leite pelo nariz. Verdade, Rose, extremamente bem lembrado, assim, né? A gente escuta muito que a saída do leite, ela é um achado quase que padrão de normalidade, mas eu questiono bastante isso. Porque se eu pego uma criança, um recém-nascido, com poucos dias, se eu pego um prematuro, eu até vou esperar que saia um pouco, ok, né? Mas é até ele adquirir uma maturidade, até ele adquirir uma coordenação. Se esse sinal persiste, principalmente se ele é constante, se eu tenho um volume grande saindo, aí eu já não vou considerar um achado de normalidade. Então, sim, é um dos achados mais frequentes, ainda bem que você lembrou dele, ele é um dos achados frequentes para esse público e que vão me fazer ficar esperta, porque eu posso ter uma disfunção lá atrás associada com outras disfunções. Sim, exatamente. Né? É do dia a dia da clínica, né, Carol? Sim, Eu acho que sim, são coisas que aparecem mesmo, né? sim. Teve uma vez que eu estava conversando com duas amigas que elas tinham ficado doentes do pulmão e quanto o bebê tem que fazer, né? Porque parece que mamar é simples, mas eu falo, é tão Não, é complexo. dificílimo, né, Rose? Muito. É dificílimo. Porque quando a criança tem uma questão pulmonar, né? Então, pensando nos prematuros, tudo isso já favorece uma disfagia.
né? Porque quando o bebê, como ele tem que coordenar, sugar, respirar e deglutir, quando ele vai deglutir, ele precisa fazer essa apneia, né? Ele Uhum. parar de respirar. Mas se essa frequência respiratória está muito alterada, fica muito mais difícil. Sem dúvida, né? Se eu tenho uma criança que tem uma broncodisplasia associada que é tão comum nos prematuros, né? Se eu tenho tudo que vai interferir na minha respiração, vai interferir na minha deglutição, no jeito que a criança vai engolir. Então, são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Quando a gente conversa com quem atua com os prematuros, com os neonatos, os lactentes de poucas semanas e poucos meses, se fala muito de, eu vou usar aspas, de disfagia transitória, porque muitos deles, com estímulos, com um adequado direcionamento, a gente tem a resolução dessa disfagia no sentido a criança consegue alimentar-se completamente pela via oral, mamar tudo que ela precisa de uma maneira segura e ganhando peso. É o que a gente mais observa em termos de resultado, ainda bem. Mas o fato dela ser transitória não significa que eu não tenha que atuar frente a ela, porque se eu não tenho essa atuação, eu posso ter comprometimento respiratório que vai virar uma bola de neve, e Isso. não deixa de ser disfagia. Né, assim, as pessoas muitas vezes falam, não sei se é... Não, é disfagia. Pode ser uma disfagia que eu tenho mais fácil condução, eu tenho um resultado final melhor. Mas é uma disfagia, né, Rose? Uhum, com certeza. E em alguns momentos, eu acho que daí até a gente pode passar, né? Naturalmente vai passando para o nosso próximo tópico, que é a questão, Carol, de que em alguns momentos essa atuação envolve não só a reabilitação, né? Mas a adaptação de algumas ferramentas, vamos dizer, Uhum. consistências, utensílios. Eu acho que você fala tão bem disso. Sim, a nossa grande carta em manga, né, para atuar com esse público, independente da idade, se eu estou falando do prematuro, se eu estou falando até da criança maior, é o ajuste da forma de oferta que eu vou fazer, da forma que eu vou oferecer esse alimento. Uhum. E aí está a grande chave de proteção, de segurança. Acho que uma adequada forma de postura, a velocidade que eu vou oferecer, se eu vou ter que dar pausa ou não, pensar no tamanho do furo daquele bico, caso ela já esteja fazendo uso de algum tipo de mamadeira, a consistência desse leite, como que eu vou posturar essa criança em seio materno, ela vai ter que estar mais em pezinha ou não, isso é pior para ela, porque não tem regra, né? Uhum. Então, esse ajuste é uma grande arma mesmo que a gente tem para conseguir sanar, conseguir compensar o déficit de deglutição. Uhum. Mas não é só isso, e aí vem a grande especialidade fonoaudiológica, né? Porque se fosse só isso, a gente faria uma cartilha, né, Rose? Ó, então, se ele Exatamente. engasgar com tal coisa, a primeira coisa que você mexe é a velocidade. Depois você vai para o fluxo. Então, assim, né? A gente faria. Mas tudo isso vem associado com uma série de estímulos que a gente faz para o ganho de força dessa pressurização de deglutição. E se eu ganho uma deglutição em fase oral, eu vou repercutir em fase faríngea. Então, a gente tem aí esse ajuste de consistência, de velocidade, de postura, associados com uma intervenção direcionada para essa biomecânica. Uhum. Então, é importante essa pontuação, né? Do que o ajuste ele compensa. Eu faço a criança parar de aspirar ou não, né? A gente tenta fazê-la parar de aspirar com esses ajustes, mas acaba que eu preciso da minha mão ali, orientando, guiando essa condução motor oral dela. Quando você falou, Carol, assim, a tua fala me abriu vários pontos de reflexão, mas eu até anotei, porque você falou uma frase, não tem regra, né? Não tem.
Isso é perfeito, porque eu acho que isso traz para a gente a importância desse raciocínio clínico e desse Uhum, conhecimento específico da fonoaudiologia por trás dessa clínica da disfagia, né? Então, uhum, é exatamente isso que você falou. Não dá para fazer uma cartilha, porque cada sim, criança é uma criança, né? Cada quadro é um exato. quadro. E esse, nada substitui esse raciocínio clínico, né, Carol? Nada, Rose. E é assim, quando você me fala, Carol, eu tenho um bebê aqui, uma criança que está engasgando, o que que eu faço? Eu não sei te responder, porque eu preciso avaliá-la. Sim. Entender em termos de deglutição, sucção, a captação, a apreensão, o que que ela está fazendo, qual a alteração que está provocando aquele sinal. E esse é um olhar fonoaudiológico, que é a nossa especialidade, de saber reconhecer aonde está a alteração para eu saber o que eu vou fazer e ser efetivo, né? Então, sem dúvida alguma, não tem regra. Tá, que legal, que maravilha. Ô, Sim. Carol, o que é com os maiorzinhos, né? Uma coisa muito comum no meu consultório é a criança chegar e ela já, por exemplo, tá com problemas intestinais, porque a evacuação é difícil, porque as fezes são muito endurecidas, porque a ingestão de líquido é comprometida. Sem dúvida. Então, tem muita gente que fala, ai, não gosta de água, não consigo fazer beber água. Daí, às vezes, a pediatra me liga e fala, Rose, dá um jeito de fazer essa criança beber água, né? Sim. E é claro que muitas vezes essa disfagia é tardiamente diagnosticada. E daí já tem Sim. algumas consequências, como você falou muito bem aí, no ganho de peso, né? Então, no Uhum. desenvolvimento global dessa criança, que de uma certa forma já está comprometido, né? E Sim. daí a gente não consegue do dia para a noite fazer com que essa criança passe a beber água. Ou mesmo leite para os mais novinhos. Daí, às vezes, a gente precisa fazer uso do espessante, Uhum. né? Exato, Rose, É, exato. e uma coisa que, assim, eu tenho falado muito já há muitos anos é que o espessante do bebê não pode ser o espessante do adulto. Ai, por favor, não mesmo. Fala um pouquinho disso, porque você fala com muita Tá, propriedade disso. fala. Nossa, isso é tão importante, Rose, assim, porque a gente, bom, a primeira coisa, vou então focar nos espessantes, tá? A primeira coisa que tem que ficar muito claro para qualquer profissional que indique o espessante, qualquer um, é que ele não é inócuo. Ele não é um medicamento, mas eu estou entrando na alimentação desse paciente, dependendo se eu estou falando prematuro do idoso, eu estou entrando com algo industrializado em uma época que a gente sabe que quanto mais alimentação natural eu tiver, mais saudável eu sou. Então eu já estou entrando com algo de fora, mas eu estou entrando com um impacto muito grande de macronutrientes. Então a gente está entrando com uma quantidade de carboidrato muito grande e isso exige um equilíbrio nutricional. Então eu não posso mexer tanto assim sem fazer ajustes nos outros alimentos. Então a primeira coisa é entender que indicar espessante não é, eu não estou só engrossando o líquido, eu estou mexendo metabolicamente com aquele paciente e com toda a microbiota intestinal, do recém-nascido ao idoso. Tá? Primeira coisa. Exatamente. Vamos focar agora no nosso público, né? Na Uhum. parte pediátrica. A gente está lidando ali com um público que o intestino ainda está em desenvolvimento, então é um intestino mais frágil. É um intestino que ainda não teve o contato com uma série de alimentos, com uma série de produtos, com uma série de agentes. Então, qualquer modificação tem sempre um impacto ainda maior. Uhum. Então, é entender que se o espessante impacta qualquer paciente, na criança e mais ainda nos lactentes, esse impacto vai sendo aí potencializado.
Uhum. E aí a gente tem que conhecer o produto que a gente está indicando e saber o que ele é capaz de trazer em termos de malefício. Eu não posso indicar algo e não conhecer sobre aquele algo, né? Então a gente vê muito impacto intestinal, essa criança ficou constipada, coisas nesse sentido. Mas de verdade, a constipação, claro, ela tem o seu impacto, ela é importantíssima. Mas e o aspecto inflamatório intestinal, que muitas vezes eu não estou vendo, ele não está dando sinal tão rápido? Então, a primeira coisa, existem dois grandes tipos de espessante, né, em termos de produto, base desse espessante. E desde 2012, eu não estou falando de uma coisa do ano passado, desde 2012 já existem relatos de caso. Então, tem um artigo que o maior número, que é o maior número, são 22 bebês, eram 21 prematuros, que com o uso do espessante à base de goma xantana por 13 dias, não é que usou isso por meses, por Uhum. 13 dias, todos eles desenvolveram enterocolite necrosante, que é uma inflamação intestinal. E 7 foram a óbito. Então, a gente está falando de algo realmente importante. Qual a minha opinião com relação ao uso de espessantes em pediatria? Eu acho que a gente tem uma gama de produtos naturais, a gente tem uma gama de produtos não industrializados. Aí eu estou falando dos cereais, eu estou falando de sementes, a depender da idade dessa criança, de frutas, a depender da idade dessa criança, que vão me trazer o engrossar natural desse alimento. E quanto mais natural eu puder ser, melhor. Se eu estiver falando de crianças que já realizaram a introdução alimentar, ou seja, não estão mais em aleitamento exclusivo ou com oferta exclusiva de leite, de repente eu posso pensar no uso desses espessantes, porém sempre à base do diamido de milho modificado. Rose, você escuta? Se deu uma travadinha para mim. Tô aqui normal. Então tá bom, então eu sigo. Então, se eu for fazer indicação de espessante, se eu for, vai ser o menor volume possível em crianças que já tenham a introdução alimentar acontecendo e o espessante à base de amido de milho modificado. Uhum. Em crianças que não realizaram a introdução do alimento, que estão em aleitamento exclusivo e com oferta láctea exclusiva, eu de verdade não indico nenhum tipo de espessante industrializado, tá? Mesmo a base de amido de milho modificado. É um impacto metabólico muito grande e que reverbera de uma maneira muito negativa, tá? Agora, o principal, Rose, assim, tudo isso sempre em conversa com o pediatra responsável e tudo isso sempre em conversa com uma nutricionista. Porque no instante que eu vou desequilibrar o macronutriente, eu preciso do olhar de um nutricionista para conseguir reequilibrar através de outras estratégias essas condições. Uhum. Perfeito, Carol. Eles estão perguntando qual que é esse artigo. Esse artigo tá lá no Instagram da Carol, gente. É, Né? ele tá lá, eu posso postar ele em destaque, tá? Para ficar mais fácil achar, mas tem um post no meu Instagram que chama Espessante em Disfagia Pediátrica, e ali eu tenho as referências desses artigos que citam. E eu vou citar um outro artigo, aproveitando, que é um artigo brasileiro de autoria da doutora Alessandra Richitelli Silva, que é fonoaudióloga e nutricionista, que fez uma pesquisa à base de goma xantana, não estou falando de espessante, sim da goma xantana pura, e dentre os resultados comprovou-se o quanto ela é um inflamatório intestinal. Então, tem lá no Instagram, posso pôr em destaque também para ficar mais fácil achar. Então, são duas pesquisas que falam muito a favor do cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de indicação. Uhum. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Utilizo às vezes com
RNs, o AR. Tem funcionado quanto a disfagia e não tem impactado tanto na parte gastrointestinal. O AR tem sido bastante usado, inclusive pelos pediatras, mas eu ouço muitos relatos de um desconforto De intestinal. constipação. Exatamente. Porque quando a gente lê a composição do AR, ele tem amido, né? Então, assim, eu acho que é um caminho, né, Rosa? Primeira coisa, a postura. Segunda coisa, a forma de oferta, a velocidade, o fluxo. Existe uma gama enorme de coisas para a gente fazer para esse público. O Exatamente. engrossar, ele é a última oportunidade, assim, sabe? A última coisa que eu penso é mexer na composição desse leite, né? Eu acho sim que o AR tem sido uma opção, mas eu acho que ele não engrossa, ele não é tão mais grosso. E a criança que se dá bem com esse pequeno espessamento que o AR faz, eu vejo que um adequado ajuste de fluxo, postura e forma de oferta, na imensa maioria dos casos, dá conta, Eu tá? concordo plenamente, Carol. Eu percebo assim, eu trabalho muito com ajuste de bico, né? Uhum, E que uhum, tem um efeito impressionante, né? Eu acho sim, que, às vezes, quando é criança menor mesmo, bebê, o ajuste de bico, primeiro testar isso, né? Porque sim. muitas vezes ele é efetivo. Eu concordo. Isso. E vale a gente pensar uma coisa, que se a criança precisa de um grau de espessamento tão alto, então ela precisa que seja um leite espessado mel. Quando você vai vê-la sugando, ela está transpirando, aquele leite grosso. Talvez não seja a hora dessa via oral. Eu penso nisso. Talvez seja a hora de eu esperar uma maturidade intestinal, de eu esperar que ela tenha mais possibilidade de uso de frutas, tubérculos, outros tipos de intervenção e de espessantes mais naturais, de engrossantes, vamos chamar de engrossantes, para que eu possa fazer isso de uma maneira com menos impacto, né? Claro, eu quero que essa criança dê glúten, não estou dizendo que eu não vou oferecer nada, mas será que vale essa oferta com tanto amido, né? A ponto de eu ter ali uma consistência grossa e exigir da eficiência da sucção dessa criança. Então, é algo que eu acho que vale a pena pensar individualmente com muito carinho. Uhum. E daí eu acho que você traz, Carol, uma coisa super importante, que é quando, porque eu trabalho bastante com dificuldades alimentares, inclusive os quadros de recusa, né? Sim, Então, quando a gente pensa que uma alimentação que não oferece segurança para a criança, ela pode ser desastrosa para a vida dessa criança, com né? certeza, com Então, uma certeza. disfagia, o que ela representa para a criança? Ela representa quase a associação do alimento como uma ameaça, né? Exato, que é desconfortável, né? Exatamente. E algo que eu tenho muito em mente o tempo todo, assim, prazer alimentar não é inerte, ele é construído. Então, assim, eu tenho que ter um cuidado enorme no prazer, na troca mãe-criança e no prazer que essa criança tem durante a oferta alimentar. Então, se eu tenho engasgo recorrente, escape nasal recorrente, aquilo é desconforto, refluxo. Então, realmente eu tenho um risco de desenvolver essa aversão, recusa, algum diagnóstico relacionado às dificuldades alimentares. Eu vi um comentário que eu acho que vale a pena a gente responder, Rose, que é com relação a eu tento todas essas coisas, mas a criança ainda precisa de um mínimo de espessamento. Tudo bem, essa criança, talvez você entre com o AR, com o pediatra ciente, a nutricionista ciente, fazendo tudo o que ela pode para compensar esse impacto metabólico. Mas são poucas crianças, é isso que a gente está falando aqui.
O quanto que vale insistir mais nesse treino de deglutição, sucção, que vale insistir o quanto eu ainda posso treinar essa criança sem tanto impacto metabólico. Então, assim, se for para ela precisar desse leite AR, tudo bem. O que a gente vê é uma frequência muito alta de indicação, que a gente conseguiria de outra forma. E entendam, indicou algo que eu estou trocando ali o que era esperado para aquela criança, eu vou ter um impacto. Eu preciso de uma nutricionista olhando para esse bebê. Uhum, perfeito. A Sânia está colocando que a bebê dela, 1 ano e 8 meses, APLV, recusa, está abaixo do peso e ela não sabe mais o que fazer. Realmente isso é muito triste, né, Sânia? Mas os fonoaudiólogos podem te ajudar, né? Eu acho que uma avaliação fonoaudiológica para entender o que está acontecendo, com certeza consegue te ajudar. E algo assim, Sânia, de entender que não vou dizer muitas vezes, vou dizer quase todas as vezes, não tem relação com o que você está oferecendo, da forma que você está oferecendo. Então, muitas vezes, principalmente se eu penso em disfagia, quando realmente essa disfagia persistiu, né, ou mesmo uma dificuldade alimentar, sem ser a disfagia, ela é uma dificuldade da criança. Então, não pegue isso como uma carga, né? A gente vê isso ficando muito. Então, assim, não é o seu alimento, muitas vezes não é o jeito de oferecer. Então, assim, buscar um profissional especializado pode te ajudar bastante, tá bom? Porque muitas vezes é a dificuldade da própria criança. Isso é fantástico, né? Porque eu acho, não existe, eu acho, no mundo um ser que tome tanto a culpa para si igual Sim. mãe. Ontem eu Sim. avaliei uma criança e assim, foi uma avaliação tão boa. E, sabe, no sentido de acender uma luz no fim do túnel para aquela família. E daí, quando eu Uhum. terminei, eu falei, como que você está se sentindo? Ela falou, eu estou tentando entender o que, que eu fiz de errado. Eu falei, pelo amor Então, de Deus, não é tem essa nada a ver causa, com né? você, né? Exato, É, exato. E eu, assim, algo que você falou muito no começo, né, agora, e que eu fiquei aqui em mente, falei, eu preciso voltar isso, e tem muito a ver com essa queixa que a Sânia trouxe pra gente, da questão do peso. Não é de uma hora para outra que a criança para de ganhar peso, ou começa a perder o peso, ou começa a ficar desnutrida ou desidratada, que foi o que você falou. Ela já vai dando sinais, a curva estatural vai ficando achatada, e aí é nessa hora que o profissional especializado tem que avaliar essa criança, onde eu ainda tenho uma boa condição nutricional para ganhar o motor oral dessa criança. Então, assim, eu sempre brinco com esse exemplo, mas é o mais fácil de fazer essa correlação. Eu faço um esforço danado para ganho de massa muscular próprio lá na academia. Então, eu vou lá, eu puxo ferro. Mas se eu chegar aqui e comer tudo errado, ter uma condição nutricional ruim, eu não vou mudar a condição muscular. A nossa criança é a mesma coisa. Se eu exatamente. não tiver uma base nutricional adequada, a eficácia da minha intervenção fica comprometida. Então, eu não preciso esperar a grande queda para eu ir atrás do profissional, para eu encaminhar para o profissional especializado. É no começo da queda, ou na manutenção desse peso, que eu já tenho que olhar e pensar o que pode ser feito antes que essa criança tenha um prejuízo ponderostatural. Exatamente, Carol. Olha, a Sânia está falando que na cidade dela é muito difícil, mas sabe, Sânia, agora na pandemia, a gente teve aí que É verdade. rebolar e desenvolver É. várias técnicas para atender à distância. Então, às vezes, algum profissional pode te ajudar fazendo uma avaliação à distância, tentar entender o que está acontecendo com o seu bebê para te, assim, te ajudar a traçar alguns caminhos aí para vocês saírem desse quadro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo que ele não vá conseguir acompanhar semanalmente, alguma coisa assim, mas de repente, e isso eu tenho visto ótimos resultados,
o fato do especialista acompanhar à distância, com o fonoaudiólogo presente, e ela acompanhando de tempos em tempos. Eu acho que é algo que agrega bastante também. Uhum. Você quer dizer assim, um fonoaudiólogo que não seja especialista lá e um especialista à distância dando Online. uma supervisão. É, Isso é é. fantástico, né, Carol? É uma forma que eu tenho tido experiência, Rose, que a gente tá apresentando aí um resultado positivo, sabe? Um resultado eficiente, porque realmente, assim, cada um tem a sua especialidade, né? Sim, Assim como eu não consigo atender uma série de coisas. sim. E, infelizmente, em cidades menores, esse profissional precisa dar conta de uma gama de disfunções. E não é natural que ele seja especialista em todas elas. Então, essa possibilidade, esse resultado positivo que vem disso, eu acho que é algo para a gente olhar com carinho, sim. Eu tenho tido essa experiência também, Carol. Eu acho Uhum. que vale a pena publicar sobre isso, Eu acho também. não é? Aí, mais uma coisa para a listinha. Isso mesmo. Carol, a hora voou, né? Nossa, é. Nossa, voou, passou assim. Você queria contar algum exemplo, falar de algum caso específico? Você gostaria de contar para gente? Bom, a minha experiência clínica são com crianças maiores, né, Rosa? Assim, eu sempre brinco, eu falo, dá para entrar com uma colherzinha? Se a resposta for sim, é meu paciente. Tá. Mas não, eu pego os lactentes menores, mas normalmente eles já chegam em mim mais tarde, porque eu estou em ambulatório, né? Uhum. Então, assim, eu vejo muito. E isso, acho que eu vou trazer de uma forma global, não falando de um caso, mas de todos os Sim. casos que chegaram em mim. Que quando preocupou-se com a questão clínica e com a questão do prazer, não ficar ali tentando fazer essa criança sugar a qualquer custo, Uhum. forçando. E muitas vezes isso significou o perfil de pacientes que eu atendo, tá, gente? Que são todos eles com algum tipo de neuropatia, tá? Que acho que vale a pena essa observação. O quanto, de repente, a introdução de uma gastrostomia lá atrás, que não prejudicou a oferta via oral, que continuou acontecendo os estímulos, essa criança não chega com uma aversão, porque ela não teve esse forçar, essa tentativa pouco prazerosa, e ela chega clinicamente bem, e é muito mais fácil eu tirar uma gastrostomia com esse desenho do que ter sido tentado e eu ter que indicar a hora que ela chega em mim, porque ela vem com a disfagia e a recusa juntos. E Uhum. aí o meu prognóstico ele é mais reservado. Então eu posso citar um exemplo de uma paciente que eu estou acompanhando há um mês, que veio de um hospital referência aqui em São Paulo, que eles optaram pela gastrostomia, que eu tenho certeza que muitos outros hospitais iam assustar com essa indicação tão precoce que eles tiveram, mas que hoje ela está lindamente indo bem, né? Em um mês, claro, eu não cheguei nessa via oral exclusiva, eu não cheguei nos líquidos ainda, hoje ela tem 10 meses, mas eu vejo essa gastrostomia saindo porque ela não recusa nenhum estímulo que eu faço e ela também tem boa condição clínica, é mais fácil. Então, eu gostaria que isso ficasse muito forte, o quanto que algumas intervenções parecem ser bruscas ou muito invasivas e que, quando necessárias, elas trazem um bom prognóstico de via oral. Eu acho que é isso que a gente vale a pena salientar. Olha, vale muito, Carol, porque eu que trabalho com essa população que tem uma recusa alimentar, a gente vê isso muito forte, né? Uhum. E essa criança não tem conforto. E eu acho que a fonoaudiologia brasileira, ela tem uma especificidade de ser muito boa, né? Sim, Na sem dúvida, disfagia, sem na dúvida. motricidade orofacial, em todas as áreas. Mas Uhum. eu acho que tem muito a ver com o nosso país, de ser um país de uma diversidade enorme.
e ter uma desigualdade social. Então, a gente tem que ser muito criativo, né? Tudo isso. Então, eu acho que essas questões que a gente... muitas vezes, se você vê, segurar um pouquinho mais essa sonda ou partir para uma gastrostomia para poder trabalhar essa criança e oferecer conforto na alimentação, realmente é o canal. E eu acho que a importância das pessoas aceitarem isso com menos medo, preconceito, de achar que isso vai ser eterno, nunca mais vai sair de uma gastro, né? Sim, exatamente. É muito mais fácil tirar a gastro em uma condição que ela teria conta. Claro, tem crianças com disfagia mais importantes, né, gente? A gente tá falando de crianças mais leves e tal. Mas é muito mais fácil tirar a gastro se ela chega na hora certa do que eu tirar se ela chega mais tarde. Sim. O Vitor até perguntou para você, Carol, se você acha que essa hipertentativa de alimentação por via oral pode ser um fator que causa essa recusa alimentar. Eu acho sim, eu acho sim. Vitor é um amigo querido, por isso que eu sorri. Sem dúvida, Vitor, porque, ok, uma coisa é a criança que suga e para, e eu insisto um pouquinho mais, e eu troco de seio, e eu troco de bico, e eu vou em outro horário. Ok, não estou dizendo para a gente não pôr a mão na criança. A gente faz isso, faz um estímulo extra-oral antes, de prazer, de conforto tátil. Tudo bem. Agora, o que talvez traga essa recusa é aquela tentativa de entrada nessa cavidade oral, tentativa de ficar com aquele bico. Então, eu acho, sim, que tem um impacto importante e, claro, associado com o histórico clínico. Essa criança é muito manipulada, uma série de coisas. Sim. A Maga colocou conforto, qualidade e competência. Eu gosto muito de citar a Suzanne Morris, tem os 4 Cs elementares, né, da alimentação, que é a competência, o conforto, a confiança e a conexão, né? Sim. Então, eu falo muito isso, que eu acho que sem essa competência sensório-motora oral, é muito difícil que você desenvolva os outros 3. Né? Sem dúvida, sem Se dúvida. essa criança não consegue ter essa competência, é quase impossível que ela consiga ter conforto, né, Carol? Exatamente. E daí gera um ciclo de estresse familiar, muitas vezes, quando essa criança vai para casa. E eu até, nesse ano, no congresso, coloquei o áudio de uma mãe de prematuro e falando assim para mim: toda vez que ela vai mamar, eu fico preocupada se ela vai engasgar, se ela vai ganhar peso, o que vai acontecer, se vai voltar leite pelo nariz. E ela, assim, desesperada, e daí eu falei para ela: toda vez essa luta? Ela falou: toda vez. E eu coloquei só o áudio, mas se você visse a expressão dela... Né? Exato. Como que você vai ter conexão com essa criança na hora de alimentá-la, vivendo todo esse estresse, né? E Rose, assim, essa sua fala, ela é tão importante, Rose, porque quem trabalha só com disfagia, igual eu, né, só de disfagia, eu não pego tanto essa questão da disfagia transitória e tal, infelizmente, tá? Eu já pego a disfagia mais presente. Muitas e muitas vezes nós discutimos entre si uma dificuldade que a gente tinha em demonstrar o quanto nem sempre essa insistência, essa busca, eu vou sim buscar a oferta via oral exclusiva, a amamentação exclusiva, a gente não está tirando a importância disso, mas com prazer. Então, só o fato da gente estar aqui em um Novembro Roxo, discutindo a disfagia que persiste, numa campanha de amamentação da SBFA, que o departamento de disfagia entrou junto e foi feito um post falando sobre e quando não dá certo, né? Então, assim, este olhar diferenciado é o que traz o efeito positivo, primeiro de acolhimento para essa mãe. Quando a gente tem uma dificuldade importante,
importante, a gente sobrecarrega a qualidade de vida da família. Então, uma indicação ou outra que parece muito agressiva, você está dando muitas vezes uma relação mãe-criança mais favorável e está conseguindo com isso um equilíbrio em todas as áreas desse bebê para ele continuar evoluindo e a gente tira essa gastrostomia lá na frente. Não estou dizendo para a gente sair gastrostomizando, não é isso. Mas é entender que a gente tem recursos à disposição. Exatamente. Né? Olha, alguém fez aí uma pergunta, a Catarine, e o Vitor respondeu. Eu ia responder a mesma coisa, Vitor. Que ela está falando que refluxo gastroesofágico com presença de vômito na maioria das refeições, associada a não ganho de peso em criança de 3 anos. É indicador de gastro, né? Eu vou tomar liberdade. Nem sempre. Por favor, por favor. Por favor. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que investigar esse refluxo e tentar pensar nesse refluxo, né? Sim, sim, exato. E que tem coisas, às vezes, que vêm antes. A gente tem uma série de intervenções para ser feitas frente ao refluxo, né? O que não pode é deixar de olhar para esse peso. É isso que não pode. Eu vou atrás da causa, eu vou atrás do que pode ser feito, mas o meu olho está no ganho ponderestatural da criança 100% do tempo. Sim. E eu que trabalho bastante com alergia alimentar, né? Também, muitas vezes, a gente acha que o bebê tem refluxo e você vai ver um refluxo secundário a uma alergia alimentar que não foi diagnosticada. Diagnosticada, exatamente. Realmente, refluxo, quando está perdurando assim, precisa. E às vezes é um caso cirúrgico. Exato, que muitas vezes vai trazer uma secretividade respiratória que vai coordenar a deglutição e trazer uma disfagia, né? Então, assim, a coisa vai se costurando. Então, esse olhar do especialista de identificar onde está a fisiopatologia é que faz toda a diferença de condução. Exatamente. Carol, querida, faltam 4 minutos. Ai, meu Deus! A gente acha que 1 hora é um tempo inesgotável, né, gente? E que delícia estar aqui. Que delícia, Rose. Você não imagina como eu amei cada minuto dessa conversa. Eu também. Bebi aqui, absorvi cada palavra que você falou. Te agradeço muito mesmo. Agradeço a presença de tanta gente querida que participou, que esteve aqui com a gente, dando palpite, fazendo pergunta, muito bom. E agora está aparecendo as perguntas, ó. Sim, isso é ótimo. Olha, se a gente não conseguir responder, gente, manda pra gente no direct que a gente responde depois. Isso, com o maior prazer do mundo, tá bom? O meu Instagram tá sempre aberto, entrem lá e a gente faz essa troca. E eu já te agradeci, mas eu não posso mensurar a importância de ter o assunto disfagia em um Novembro Roxo, em uma campanha de amamentação, e esse tema vindo de você que é tão referência nessa área. Então, eu queria agradecer o espaço em nome de quem trabalha com disfagia, não é só a Carol, em nome de quem trabalha com disfagia infantil, o quanto é importante a gente trazer essa discussão, porque nem sempre é tão simples, nem sempre vai ser possível, então a gente tem que abrir mão desses recursos tranquilamente, sem grandes estresse, sem grande preocupação, para que a gente possa conduzir clinicamente muito bem a criança. E vem um grande agradecimento meu agora, pessoal. A admiração por você é uma coisa enorme. Sou fã de carteirinha mesmo, por tudo que você desenvolve. Incansável, você é incansável. E então, obrigada. É uma honra estar aqui com você. Nossa, Carol, não tenho nem palavras. Porque vindo de você, para mim, isso é muito especial mesmo. Especial demais. Porque você é uma referência muito importante para mim. E com certeza não só para mim, né? Mas para todo mundo que trabalha com disfagia pediátrica, meu Deus. Né? Então, eu te agradeço imensamente essa honra e esse tempo seu tão precioso, que eu sei que você trabalha muito. Nós duas. Está envolvida em milhares de projetos, né? Então, muito, muito obrigada por ter me concedido esse tempo.
Imagina, de forma alguma é um grande prazer. Nós duas temos aí esse interesse em comum, que é divulgar conhecimento. Então, isso é especial demais. Então, a gratidão é toda minha, da ideia, do convite, da realização aí, de ter feito isso acontecer. Que bom, querida, que ótimo. Ótimo descanso para você. Muito, muito obrigada, tá bom? Para você também. Obrigada a todo mundo que está aqui, gente. Boa noite, um bom descanso. Fiquem bem. Se cuidem, Com certeza, todo mundo. né? Tchau, Beijo, tchau. Até querida. mais. Beijos. Tchau.